Boa tarde. Estamos aqui hoje dando continuidade ao programa de entrevistas com o candidato Delcio do PT. O nosso tema hoje é transporte público. Candidato Delcio, qual a sua avaliação do transporte público em Sorocaba? Boa tarde a todos e a todas. Transporte público em Sorocaba, nós temos a segunda passagem mais cara do estado, o quilômetro rodado mais caro do estado de São Paulo, falta de ônibus, os ônibus não atendem, o transporte não atende a população e o sistema é deficitário hoje. O que leva você a essa avaliação? Além de candidato a vereador, eu sou usuário do transporte público, então eu falo como quem vive o problema. O transporte público de Sorocaba hoje, nós temos a grande problema, o maior problema hoje é o número de ônibus que não atende a população. Nós temos os intervalos de ônibus muito alongados. As pessoas que tratam essas questões do transporte, eles são técnicos, mas só andam de carro. Então eles não conhecem, não sabem fazer essa avaliação do transporte. Temos o nosso problema hoje com a frota de ônibus, que a maioria dos nossos carros de transporte coletivo, ele tem apenas duas portas. Com isso, as pessoas entram, ficam próximo da porta e você fica com a metade do corredor dos ônibus vazio. Né? E a questão de ser a passagem, o custo pago para essas empresas terceirizadas, de ser por quilometragem. Precisamos estudar uma forma de que isso seja modificado. Porque quando isso é pago por quilometragem, quanto menos ônibus eles colocarem na linha, mais benefício essas empresas têm. Porque eles rodam menos, desgastam menos os carros e com isso eles rodam mais lotados. Então, a qualidade de atendimento da população é muito ruim. E sem contar que, além do número de idosos que nós temos nessa cidade, que fazem uso do transporte público, são massacrados aí dentro dessas latas de sardinhas que a gente vive hoje utilizando. Então, precisamos melhorar nessa condição, principalmente a questão dos intervalos dos ônibus. Após eleito, o que você pretende fazer para mudar essa situação? Enquanto vereador, vamos propor na Câmara Municipal leis para que o nosso prefeito aprove e coloque em prática. Leis como a redução do preço da passagem. A passagem de Sorocaba é muito cara, R$ 2,30. A gente tem que trabalhar para reduzir esse custo. Vamos fazer um estudo técnico e verificar a possibilidade de reduzir isso. Os estudantes têm que ser beneficiados com a questão da meia passagem. Independente do valor que ela tiver, eles têm que ser custeados com meia passagem. Temos a proposta de renovação da frota, mas a renovação não da carcaça dos ônibus, mas da frota como um todo, o ônibus, a mecânica como um todo. Porque hoje é muito comum em Sorocaba dizer que tem ônibus novo, mas você tem uma carcaça nova em cima de uma mecânica velha. E isso apresenta ao longo do período aí os ônibus quebrados e dando problema para a população. E fazer com que essa troca seja diminuído esse número de ônibus com duas portas e colocado ônibus de 3 portas, para facilitar o posicionamento, melhorar a posição das pessoas dentro dos ônibus. E o papel principal que a Prefeitura hoje deixa de fazer é fiscalizar as empresas contratadas. A Prefeitura tem responsabilidade total com as empresas a que ela contrata. Nós vimos aí recente a greve da TCS. A greve se deu porque uma empresa terceirizada que recebia os repasses da Prefeitura não depositava o fundo de garantia dos funcionários. Isso é obrigação da Prefeitura saber que isso estava acontecendo. Empresas que vêm meramente pelo lado especulativo e não querem nem saber nem da população, nem dos seus funcionários. E trabalhar e preparar a cidade para que ela seja um melhor transporte. E eu entendo que o melhor transporte público hoje seria uma empresa custeada pela Prefeitura, ou seja, uma empresa pública de transporte público. Com isso, nós teríamos significativa redução do preço da passagem. Tendo a redução da passagem, nós teríamos um aumento gradativo, um aumento relevante
do número de usuários. E para que isso seja possível, a melhoria da malha viária e a criação de corredores exclusivos. Onde os ônibus rodam e tem mais fluxo de ônibus, vamos acabar com os estacionamentos nas vias, deixando o corredor para os ônibus, para que isso você ganhe em mobilidade, ganhe em tempo para chegar ao seu trabalho, para chegar ao seu comércio, para chegar às suas compras.